Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita alegria que eu retorno à Loja Esperança, retorno presencial depois de esses anos, né, de pandemia, que na verdade parece uma eternidade, né? Felizmente passamos dessa fase difícil. A gente vai até entender um pouco astrologicamente o que é que estava acontecendo durante esse período que a gente teve que enfrentar a pandemia. Mas felizmente agora estamos já numa curva quase de ascensão para sair desse estado de crise. E eu quero agradecer à Loja Esperança, na pessoa do Jairo, que é o nosso presidente, Jeane, que organizou o nosso coffee break, enfim, todos os membros e a Sociedade Teosófica no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a astrologia do ano de 2023. Como o Jairo falou, o ano astrológico começou no dia 20 de março, né? Todo ano, quando o Sol entra no signo de Áries, começa a primavera lá no hemisfério norte e para a gente aqui no sul é o outono. Mas isso conta como o começo do ano astrológico, porque a astrologia, como ciência antiga que é, ela começou lá no Oriente Médio e as estações lá, elas começam com a primavera em março, não é? Então nós temos aí toda a simbologia dos começos no símbolo zodiacal de Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco, então ele representa esse impulso, é a primavera, é o tempo de plantar as sementes, iniciar e começar novos projetos. Então sempre que começa o ano astrológico, a gente fala um pouco sobre esse novo ciclo que se abre para nós, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Antes da gente falar sobre o ano astrológico, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o que são as previsões em astrologia. Porque muitas pessoas procuram astrologia com essa perspectiva de previsão, no sentido fatalista, como se nós fôssemos marionetes dos deuses planetários que estivessem determinando ou condicionando a nossa vida. Essa é uma abordagem fatalista. E se ela existe e é muito popular, é porque realmente ela teve a sua manifestação principalmente na astrologia antiga, na Grécia, no Egito e na astrologia medieval. Então é chamada astrologia clássica, ela tinha mais essa perspectiva fatalista, dessa relação de determinação dos astros na nossa vida, tá? E como é que a gente identifica o fatalismo? Para quem gosta de astrologia, todo mundo que gosta de astrologia, primeira coisa que vai fazer, né? Gerações antigas faziam o quê? Ia para as páginas dos jornais ver horóscopo, né? Então, esqueçam o horóscopo, porque o horóscopo, ele vai falar de um período de um mês, é o sol da pessoa, quando ela nasceu. Então, vocês imaginam uma previsão para todo mundo que nasce entre 20 de março e 20 de abril. Não existe isso. Se vocês gostam de previsão, de astrologia, buscam um canal de YouTube e se interessam por esse tipo de informação, é bom vocês saberem qual é o ascendente de vocês, porque geralmente os canais de astrologia que fazem a horoscopia, porque isso se chama horoscopia, né? Esse tipo de previsão mais comum feito para as massas. Vocês busquem as informações pelo ascendente de vocês, tá? Porque o astrólogo, ele vai construir as informações a partir do posicionamento dos planetas nas casas astrológicas. Então, chances de fazer maior sentido se vocês buscarem o ascendente quando forem fazer a horoscopia, tá? Então, a outra abordagem é a abordagem humanista, que vai começar lá no final do século XIX, começa com a grande abertura que teve no Ocidente para os conhecimentos ocultos, e aí a importância da teosofia nesse processo de abertura. Depois nós tivemos a psicologia profunda com Freud, que trouxe para nós o quê? O inconsciente.
E esse inconsciente, ele mostra o quê? Que nós não somos seres que ficamos simplesmente recebendo a influência dos astros, mas que nós temos um inconsciente onde existe uma sincronicidade entre as energias que estão no céu e as energias que estão dentro da gente, tá? Então, essa abordagem, ela é não dualista e não causal, tipo, o astro se movimentou de uma maneira e o resultado nas populações humanas vai ser esse. Essa abordagem é uma abordagem que busca uma maior integração. Por quê? Porque na abordagem fatalista, um trânsito difícil, ele vai ser chamado de maléfico. Só que na abordagem humanística, isso vai ser o quê? Crise. E as crises, elas são necessárias para quê? Para revelar determinados aspectos que individualmente a gente não consegue ver e coletivamente também não. Então as crises, elas vêm para trazer um equilíbrio e a gente consiga integrar melhor a nossa personalidade com a nossa alma, vamos dizer assim. Se eu estou só buscando satisfazer a minha personalidade no mundo externo, então aquele trânsito pode ser maléfico, porque ele pode mexer com o meu trabalho, ele pode trazer problemas financeiros e isso tudo vai ser péssimo, não é? Porém, existem algumas situações que elas vêm para gerar algumas crises, que é para que a gente conheça alguns aspectos internos e se torne mais consciente de questões que estão no inconsciente, tá? Então, essa abordagem não dualista, ela busca essa sincronicidade e os astros, nesse sentido, eles vão nos ajudar a refletir sobre aspectos de nós mesmos. Então, se tudo está fluindo, ótimo, a gente aproveita aquele trânsito astrológico para agir no mundo e alcançar determinadas metas de acordo com o planejamento que a gente está fazendo da nossa vida. Agora, se vem os trânsitos difíceis e se nós estamos em dia com a nossa vida, com o nosso inconsciente, com a nossa alma e com o nosso espírito, então aquele trânsito ele não vai ser tão problemático, não. Ele só vai ser problemático se eu tiver questões acumuladas, se eu tiver um lixozinho acumulado que eu vou ter que resolver. Aí aquele trânsito ele vem para me mostrar, olha, esse problema está acontecendo, observe e transforme isso, tá? Então, eu só queria colocar essas duas abordagens, porque são as grandes linhas divisórias da astrologia. E isso pode ajudar vocês a identificarem, né? Por exemplo, a abordagem fatalista e essa abordagem mais humanista, que ela é mais holística, mais integrada e também mais esotérica. Certo? Então, não existe uma previsão maléfica para um período de tempo, mas existem as crises, os testes e as provações que são necessárias à evolução individual e à evolução coletiva. Então tá. 2003 eu chamei de ano de transições. Por quê? Porque tem dois aspectos importantes de mudança de signo de planetas lentos. Os planetas lentos são aqueles que levam muito tempo para se mexer, né? Então, começa com Saturno, que leva 30 anos para dar uma volta, fazer um círculo em volta da Terra. Depois vem Urano, que leva 84, Netuno, que leva em torno de 130 e Plutão, que leva 280. Então, são planetas lentos. Esses planetas, eles têm, vamos dizer assim, eles mexem com aspectos geracionais e eles mexem mais com a humanidade como um todo. Então, são esses planetas que a gente vai focar. A gente vai focar em outros também agora para 2023, mas no geral, por que é um ano de transições? Porque Saturno, que é um planeta mais lento, está mudando de signo, está entrando em Peixes, e Plutão, que é um planeta super lento, que leva 20 anos num signo, também está mudando de signo e está entrando no signo de Aquário. E tudo isso está acontecendo no mês de março. O mês de março é o mês mais agitado do ano de 2023. Inclusive, eu estava até dizendo a Jairo que eu ia perguntar como está sendo o mês de março para vocês. Muito agitado, muito atípico, muitas novidades, imprevistos, coisas acontecendo.
porque realmente tem muitas mudanças. Hoje, que é o dia 25, o Marte, por exemplo, ele está entrando no signo de Câncer, mas a gente vai falar sobre isso depois. Vamos ficar aqui no Saturno e no Plutão. E o Saturno é o planeta... Obrigada, querida. Saturno é aquele planeta que é o maléfico dos antigos, tá? Ele é considerado o grande vilão do zodíaco. Quando ele entra em cena, quando ele aparece, quando ele faz algum aspecto difícil, toca o terror no mundo astrológico. Lá vem o Saturno. E ele agora está mudando de signo, então isso é importante. Então Saturno, ele é o maléfico dos antigos, ele é o diabo dos cristãos, ele é o professor dos humanistas e ele é o anel não passarás dos esotéricos, porque ele mostra o limite da consciência de cada ser individual e também da coletividade. Os indivíduos, eles vão avançando até determinado nível. Né? A gente não pode avançar além do que a gente pode avançar. E Saturno é aquele que está lá para dizer, olha, você só pode ir até aqui. Ele é o grande farol que avisa os navios, olha, se você continuar navegando aqui, você vai naufragar, tá? E do ponto de vista da humanidade é a mesma coisa. Ele que mostra, que aponta os limites e diz, a partir daqui você não passa. Antigamente, o Saturno era o último planeta do sistema solar, né? Então, o último visível. Então, não existiam outros planetas, porque os antigos não tinham a tecnologia que tem hoje em dia para ver, né, o cosmos mais além. E o Saturno, então, era o limite do mundo visível. Então, ele tem essa característica de ser o limite. E o Plutão, ele é o submundo dos antigos, ele é o próprio inferno dos cristãos, ele é o inconsciente dos humanistas e ele é o morador do umbral dos esotéricos. Então, esses dois estão em cena esse ano, tá? Então, veja bem, vamos começar com Saturno. Quando Saturno entra em Peixes e quando Saturno ingressa no signo de Peixes, e isso aconteceu agora em março, no dia 7, e ele fica nesse signo até o dia 14 de fevereiro de 2025, tá? Então é um períodozinho relativamente longo para ele gerar todos os testes e as provações relacionadas ao signo de Peixes. E quando ele entra num signo novo, ele vai mostrar muito claramente para a humanidade todas as questões que precisam ser resolvidas, estruturadas, legalizadas e cuidadas com relação a esse signo. E o que é que Peixes simboliza? Peixes é o último signo do zodíaco, é aquela gota que se une ao mar, é a ideia do cardume do pertencimento, é aquele desejo de retorno ao paraíso primordial, das águas, né, da grande mãe celestial, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Lembrando que o paraíso é uma palavra de origem persa que significa jardim murado. Então aí a gente já vê uma relação com o próprio Saturno, não é? Que é aquele paraíso, aquele lugar que ele é cercado e ele está murado. Os humanos foram expulsos daquele lugar. Então Peixes tem essa simbologia. Então o que é que ele vai representar? Ele é o símbolo do cristianismo, tem a ver com a culpa do pecado original e esse desejo de retornar a esse lugar, a essa casa do Pai. Ele é também a união com a totalidade da vida universal. Agora, do ponto de vista mais prático, Saturno em Peixes significa tudo que tem a ver com as águas, é um signo de água. Então, são os oceanos, são todas as águas. Peixes tem a ver também com a mente, como tem essa coisa do desejo, do retorno à casa do Pai. Tem muita ilusão envolvida no signo de Peixes também. Peixes está associada à saúde mental,
aos psicotrópicos, porque muitas pessoas, quando elas querem experimentar esse estado de totalidade, elas buscam ervas, chás, drogas, medicamentos. Existem várias possibilidades, não é? Que você pode experimentar esse estado de retorno a essa condição primordial. Mas você também pode experimentar isso através da fé, não é? Através da espiritualidade, seja de qual forma for. Então, Peixes é aquele signo que não tem fronteiras. E o Saturno é o planeta das fronteiras. Então, o que é que ele vai fazer? Onde ele chega, ele estrutura, ele gera testes e provas, e ele também quer estruturar, regulamentar. Então, provavelmente, essa questão dos oceanos, por exemplo, a gente vai ver muito forte nesses anos, né? Essa questão de ter que regulamentar as águas do planeta, né? A questão também de drogas e medicações e remédios, vão surgir toda uma discussão em torno de psicotrópicos, né? Então essas são discussões que Peixes vai tentar colocar aí algumas fronteiras e estruturar. E durante os próximos 3 anos, até 2025, a humanidade então vai passar por alguns testes nessa área aí, e a gente começa a ouvir algumas notícias com relação a esses elementos associados a Peixes, tá? Então esse é o Saturno em Peixes. Aí também em março nós temos o Plutão em Aquário, no dia 23 de março até 11 de junho. Depois ele fica retrógrado, volta para Capricórnio, e em 20 de janeiro a 1 de setembro de 2024 ele retorna para Aquário, depois ele entra retrógrado de novo. Veja como ele é lento, né? Ele fica praticamente 2 anos andando 2 graus somente, né? E aí, no dia 19 de novembro de 2024 a 9 de março de 2043, o Plutão finalmente entra no signo de Aquário, tá? Eu vou fazer uma palestra sobre o Plutão em Aquário no dia 8 de abril, às 18 horas, na Sociedade Teosófica do Brasil. Vai ser só sobre o Plutão em Aquário. Tá? Então, se vocês não conhecem a Sociedade Teosófica, ela tem um canal no YouTube, Sociedade Teosófica no Brasil. Todo sábado lá tem palestras públicas, aliás, tem programação todos os dias da semana, né? Mas nesse sábado, 8 de abril, eu vou falar só sobre o Plutão. Mas eu vou, claro, falar um pouco sobre o Plutão aqui também. Então, ele faz essa primeira entrada, depois retorna, não é? Aquário é o quê? É um signo do elemento ar, que é associado aos relacionamentos, mas é diferente de Gêmeos, por exemplo, que são aquelas trocas de relacionamentos imediatas, ou Libra, que são alianças ou relações de casamentos e laços e tal. Aquário tem a ver com relações grupais, tá? São relações de grupos. No geral, nessa perspectiva mais fatalista, ele é associado ao caos, à desordem. Por quê? Porque ele desestrutura, né? Ele tem a regência moderna de Urano, e Urano vem depois de Saturno. Então, Urano é aquele que bagunça, né, o Saturno, porque o Saturno é aquele que quer deixar tudo em ordem, o status quo, as estruturas, as corporações, tudo isso são temas de Saturno. É toda a estrutura, o esqueleto estruturante do mundo. E Urano é aquele que desafia tudo isso, desafia a ordem estabelecida. Por quê? Porque Urano ele traz exatamente esse caos para ter uma nova ordem, não é? Principalmente com mais liberdade. Então, Aquário tem esse sentido também da fraternidade, né? Da liberdade, e ele acessa e sintoniza as qualidades mais elevadas e espiritualizadas do signo nas relações grupais. Tá? Então, esse é o primeiro ponto de Plutão em Aquário para esses próximos 20 anos, é o fortalecimento das relações em grupos, é começar a refletir como é que eu individualmente estou inserida nos grupos e como eu contribuo para esses grupos. Eu acho que isso tem uma lógica. Por exemplo, se a gente considerar que a humanidade, né, a população humana está crescendo muito, qualquer efeito, né, qualquer ação que a gente fizer tem que ser uma ação de grupo para que tenha um efeito maior, não é?
Então, essa questão dessa vivência maior nos grupos, dessa consciência da importância de viver em grupos, ela vem aí com a energia de Aquário, tá? Lembrando que, do ponto de vista, por exemplo, da astrologia esotérica, essas qualidades dos signos, que são as qualidades mais elevadas, elas variam de pessoa para pessoa, não é? Tem um astrólogo esotérico que foi o grande divulgador, vamos dizer assim, da astrologia moderna, contemporânea, é um teosofista chamado Alan Léo, e ele trouxe um conceito de idade da alma, né, para a astrologia. Então veja que isso aí, aquela ideia de fatalismo, já com essa perspectiva de idade da alma, já começa a cair, né? Porque dependendo da idade da alma, a pessoa vai reagir de forma diferente às qualidades energéticas dos trânsitos astrológicos, não é? Então, por exemplo, o signo de Aquário, na sua mais elevada expressão, ele vai estar relacionado a essa questão da participação maior nos grupos, dos ideais pela humanidade, pela coletividade, da justiça social, dos direitos humanos, tudo isso tem a ver com Aquário, tá? Então, as pessoas que estiverem sintonizadas com essas energias mais elevadas, elas vão estar contribuindo para esse movimento, para essa onda. Porque, na verdade, é isso que esses trânsitos astrológicos são. Eles são grandes ondas arquetípicas, não é? Como dizem os astrólogos. E aí, ou você sintoniza com elas para poder fazer o mundo avançar, principalmente com Aquário, porque Aquário tem essa característica de vanguarda mesmo, de avançar, principalmente relacionada à ciência e tecnologia. Ou você entra nessa onda, ou então você se afoga pela onda, não é? E essa questão da idade da alma é fundamental para a gente se sintonizar com os aspectos negativos ou positivos do signo, tá? Da energia do signo. Então, o Plutão, por exemplo, está saindo agora de uma grande quadratura que começou em 2012 com Saturno, aliás, com Urano. Urano, que é o regente de Aquário, está saindo de uma quadratura com o Plutão, que está entrando em Aquário. Essa quadratura começou em 2012 e é uma quadratura que, segundo, né, os astrólogos que trabalham com essas perspectivas humanitárias, humanas, vamos dizer assim, mais amplas, é uma quadratura que trouxe toda uma rebeldia, né? Foi aquele movimento Ocupe, crises financeiras, né? Então você teve aí, por exemplo, o Plutão entrou em Capricórnio em 2008 e aí começou uma crise financeira que parece que não termina mais, né? Uma série de problemas no mundo, de revoltas, né? E de questionamentos das ordens vigentes, não é? Porque é isso que Aquário faz, é isso que Urano faz, questiona. Então, nessa quadratura, o que aconteceu? Aquela globalização que foi idealizada como sendo uma coisa boa para a humanidade, ela foi completamente questionada, porque aumentou a pobreza, não é? Quer dizer, todos esses aspectos que seriam considerados positivos, não teve nada de positivo. A globalização, ela só fez aumentar a pobreza no mundo, não é? E essas crises financeiras, elas vêm para mostrar isso. Aí as pessoas veem essas coisas, é isso que Plutão faz. Plutão mostra na cara das pessoas, porque Plutão, ele faz duas coisas: ele mostra o lixo e ele mostra os tesouros ocultos, tá? Para você acessar os tesouros ocultos que você mesmo tem dentro de você e a humanidade também tem, você tem que limpar o lixo primeiro, tá? E esse lixo é o quê? É o inconsciente. Tá? E o inconsciente é você justamente trazer à tona todos esses aspectos sombrios dentro de você, fazer essa limpeza, tá? Porque é com essa limpeza que você vai descobrir quais são os tesouros ocultos que Plutão traz. Porque Plutão, ele está associado a riquezas. Então, ele entrando em Aquário, ele vai trazer riquezas na área de quê? Ciência, tecnologia, tá? Principalmente ciência, porque Aquário é um signo que está relacionado ao quinto raio. E eu até trouxe aqui as questões que o Geoffrey Hodgson coloca com relação ao quinto raio, tá?
Geoffrey Hodgson, no seu livro Os 7 Temperamentos Humanos, ele mostra que as qualidades de Aquário são mentalidade analítica, lógica, exatidão e a ciência. Então, o que caracteriza Aquário, Plutão em Aquário, vai ser esse cientista, matemático, advogado e alquimista. Isso tudo está relacionado ao quinto raio, tá? E o signo de Aquário, só o quinto raio que passa por ele. Então, o quinto raio é muito forte, que tem essas características que eu falei. Qual seria o maior bem? A verdade, o conhecimento e o fato. E qual seria o maior mal? A inverdade e a informação errônea, que é o lado sombrio. Então veja, todo signo tem as suas qualidades energéticas, né? As qualidades mais iluminadas ou mais cristalizadas e aquelas qualidades mais sombrias ou carbonizadas. Então, na perspectiva esotérica, trabalhar a energia de Plutão em Aquário significa trabalhar o conhecimento. E como é que é trabalhar o conhecimento? É expressar esse conhecimento, é mostrar, é compartilhar o conhecimento, tá? Qual é todo conhecimento que você tem, que você adquiriu, que você estudou, que você sabe, não é? Compartilhar isso, aonde? Nos grupos. Então, fazer parte dos grupos e estar compartilhando o que sabe, estar compartilhando o conhecimento. Então, isso é que seria, vamos dizer assim, estar na onda de Aquário com Plutão, passando o conhecimento, tá? E claro que aí vai ter o lado também sombrio disso aí, né? Que é o egocentrismo, a visão estreita, a ausência de senso de oportunidade, orgulho, avareza, a destruição de ideais, o criticismo, mente fechada e pedante, frieza, curiosidade, mesquinhez e separativismo. Isso é o Geoffrey Hodgson mostrando aí os aspectos mais sombrios associados ao quinto raio, que é do signo de Aquário, tá? Então, as qualidades mais elevadas e espiritualizadas são, vamos dizer assim, entregues para a humanidade nesse trabalho coletivo dos grupos, tá? E tudo isso em prol do quê? Dos direitos sociais, da justiça e do humanismo. O Aquário é o grande símbolo do humanismo. Tanto que bom, eu passei aqui o que esperar em Plutão em Aquário, né? Então, o que esperar é exatamente isso, né? É buscar esse conhecimento, a ciência e a tecnologia. Então, assim, as pessoas que ainda têm aqueles preconceitos com relação à tecnologia, com relação à ciência, pode esquecer isso aí, porque a onda vai afogar. O mundo vai ficar cada vez mais tecnológico, tá? Inteligência artificial já é uma realidade. Então é bom pegar e assim, surfar essa onda, né? Porque senão a onda realmente ela vai passar por cima, né? E todo mundo tem alguma coisa para contribuir para um grupo, para um coletivo, né? Para uma organização social, enfim. Prestar atenção nisso, porque isso também é uma forma de você eliminar a questão do egoísmo, né? Você começar a pensar no que é que você pode fazer no sentido de colaborar e de contribuir. Essa é a grande questão de Aquário. E como Plutão ele traz as riquezas, não é? As riquezas elas vão vir do serviço do trabalho comunitário, do trabalho coletivo, tá? Então, Aquário é o tempo das coletividades, da consciência de grupo e de como a individualidade afeta os grupos que contribuem para a evolução da humanidade. E aí tem até o exemplo, não sei se vocês, na minha geração, tinham uma série chamada Star Trek e tinha um ser de outro planeta lá de Vulcano, que era o Spock. E o Spock sempre dizia, o interesse coletivo suplanta o individual. Então, Aquário é o tempo onde o interesse coletivo ele tem que estar o tempo todo suplantando o individual. E isso é um exercício diário, permanente. Tá? Agora, quais são as manifestações sombrias da questão da ciência, né? Bom, todo mundo sabe que a ciência pode ser utilizada para fins egoístas e para interesses, né? Que não são muito éticos. Então, isso aí não é descartado. É aquela história, quanto mais a humanidade estiver evoluindo,
mais essas características positivas de Aquário vão estar se manifestando, não é? Se a humanidade continuar com os mesmos erros, né, fazendo as coisas em prol dos interesses dos pequenos grupos, das pequenas corporações, né, essa coisa que vem fazendo aí desde sempre, né? Enfim, é o tempo de refletir realmente sobre essas questões e ter uma participação enquanto indivíduo mais ativa na coletividade. Porque muitas vezes a gente se coloca naquela posição que eu estava falando lá no começo, fatalista, de achar que alguma coisa vai acontecer, né? Aí vai vir o Redentor, né? Peixes é muito isso, né? Aí vai vir o Redentor, alguém vai resolver o problema. Não, ninguém vai resolver o seu problema. Cada um tem que se responsabilizar pelo seu problema, pela sua rua, pela sua vizinhança, pela sua comunidade, pelo seu coletivo, pela sua cidade, pelo seu país. Cada um tem uma responsabilidade. Não existe aquela pessoa, aquele ser extraterrestre ou mesmo terrestre que vai resolver os seus problemas. Não existe isso. E Aquário chama para essa responsabilidade. Quando Plutão entrou em Aquário a última vez, foi no tempo da Revolução Francesa, tá? E da Revolução e da independência dos Estados Unidos e da Revolução Industrial. Veja quanta coisa o Plutão em Aquário trouxe. Ele praticamente trouxe a ciência, trouxe a tecnologia e trouxe a democracia moderna, tá? Tudo isso ele trouxe. Mas depois da Revolução Francesa, o que aconteceu? Foi aquele massacre, né, de sangrento, de corta-cabeças. Então veja, o povo tomou o poder, mas o que o povo fez? Né? Aquele lado sombrio, foi lá e guilhotina em todo mundo, né? Depois, a mesma coisa, a declaração da independência dos Estados Unidos, que começa nós, o povo. Foi a primeira vez que foi escrita uma declaração na humanidade que começava nós, o povo, né? Mas quem era o povo? Não eram os escravos, porque os Estados Unidos ainda tinham escravidão, e também não eram as mulheres que não votavam, tá? Então veja, mas já foi um grande avanço lá, né? Só que essas questões que não foram resolvidas lá, né, tipo racismo, né, e a condição feminina, veja se não continua ainda hoje. Só que ela vai se desdobrando de várias maneiras, ainda está lá, né, no inconsciente coletivo, todos aqueles preconceitos, o racismo, né, a questão do feminicídio, tudo isso ainda estava lá e ainda está, né? Então essas questões, elas precisam ser resolvidas, porque se elas não são resolvidas, sempre que o Plutão receber um trânsito, ele vai trazer à tona essas questões da humanidade, que é para a humanidade olhar e se ver racista, se ver preconceituosa, se ver feminicida, se ver de todas essas maneiras que aparecem aí na TV. Porque o mundo externo, nessa perspectiva mais esotérica, ele é o reflexo da realidade interna. Então, se a gente está assistindo tudo isso lá fora, é porque nós temos tudo isso dentro de nós. Então, a realidade, ela espelha aquilo que está acontecendo dentro, tá? E esses trânsitos, quando eles acontecem, por exemplo, Saturno aliás, o Plutão com Urano, né, que começou em 2012 e ainda não terminou, né, que vem trazendo à tona todas essas questões do racismo, que estão vindo muito fortes agora, né, do racismo, do feminicídio. Então são oportunidades que a gente tem para ver se a gente transforma de uma vez por todas esse lixo, não é? Para a gente acessar os tesouros da humanidade. Quais são os tesouros de Plutão? A questão energética, né? Porque não é tecnologia, não é ciência, então a gente espera que realmente, energeticamente falando, a gente saia dessa condição, por exemplo, de combustível fóssil, que é o petróleo, que polui, né? Que é uma praga no planeta, não é verdade? E o planeta não aguenta mais, né? Os plásticos, a poluição e essa coisa toda. Então a gente espera que haja aí, que venha, e certamente virá com a ciência e com a tecnologia, né? Essa questão da luz e sombra, elas estão sempre caminhando juntas, né? Então, certamente, esse aspecto da mudança, da tecnologia, dos sistemas energéticos, isso aí é realmente
é uma questão que já está acontecendo, né? Já está acontecendo, já tem todo um barateamento aí dos custos, né, das energias limpas, e isso é uma tendência que só vai aumentar, né? Então, aqui só para mostrar o símbolo do quinto raio, né, de acordo com o Geoffrey Hodgson, que é o círculo de 5 pontas, que é o símbolo do homem, né, do humano, do ser humano inserido no universo. No caso, o ser humano seria essa estrela de 5 pontas e o universo é o círculo. Não é claro que esse símbolo aí, só esse símbolo daria uma palestra inteira, né, mas não é o caso, tá? O que eu queria dizer é o seguinte, que na minha perspectiva com relação a essa questão do Plutão, eu acho que a gente pode esperar sim que as pessoas se relacionem mais em grupo, tá? Para isso tem que sair um pouco do intimidamento e do medo, que é Capricórnio, que é o signo anterior, né? Sair desse intimidamento e realmente se mostrar no mundo, se colocar no mundo, se expor, né? Na medida em que você começa a perceber que você é igual ao outro, então você transita melhor nos coletivos, no grupo e na humanidade de uma maneira geral. Então essa é que é a ideia de Aquário. O símbolo de Aquário são aquelas duas ondinhas, né? Então que mostra aí a questão da igualdade. E igualdade na prática é isso, eu saber que eu sou igual a você, que todos nós somos iguais, não é? Todos somos iguais e todos somos irmãos, estamos todos no mesmo barco, não é? E todos fazemos parte aí do universo. Então, essa questão, no meu entendimento, isso realmente vai aumentar muito essa perspectiva dos grupos, não é? E qual é o perigo? Quais são os perigos de Plutão em Aquário? Porque existem os perigos, né? Que são os extremos dos aspectos sombrios da humanidade que, infelizmente, a gente observa, né? São os sistemas autoritários, autocráticos, em nome do bem comum, aquela história de um grupo que autocraticamente diz que vai governar para o bem comum. Ó, o bem comum não é Aquário? Só que aí tem a contradição, né? O autoritarismo. Não, as pessoas não sabem o que é bom para elas, eu sei. Então, aí você tem os regimes autoritários, que foi uma coisa que cresceu nessa quadratura de Urano com Plutão, de 2012 até agora, uma coisa que no mundo cresceu muito, os regimes autocráticos, e isso aí é um perigo, tá? Aquela coisa do governo global, né? Então, tudo isso é perigoso. E a orientação científica para fins questionáveis eticamente, né? Principalmente com relação à inteligência artificial. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, essa questão da inteligência artificial, ela já está bem avançada. E se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver que já existem várias perspectivas de interagir com inteligência artificial, tá? Então, eu aconselho vocês entrarem nessa onda de inteligência artificial, porque é como internet, né? Eu me lembro que quando a internet lá foi o quê? 95, né? 93 começou a internet, né? O marco da internet é 93. E lá nos anos 90 tinha muita gente que, não, esse negócio de internet e tal, não dá para mim. Imagina, como é que vai viver hoje sem internet, né? Vocês conseguem imaginar vivendo sem internet? Não, né? Então, a mesma coisa é a inteligência artificial. Então, esse Plutão em Aquário vai ser um up, vai ser um salto nessa questão tecnológica. Então, a gente vai entrar numa outra era. Como a gente entrou na era da internet, tecnológica e cientificamente, a gente vai entrar numa outra era, né? E essa era, ela está caminhando para a questão da inteligência artificial. Tá certo? Então, tá. Outros trânsitos relevantes que eu separei é o seguinte, Marte entra no signo de Câncer hoje, gente. Hoje, está entrando no signo de Câncer. Por que isso é importante? Marte, ele leva 2 anos para dar uma volta no zodíaco. Então, aparentemente, não é tão importante assim, né? Ele passaria 2 meses, no máximo, num signo. Só que o ano passado, ele ficou 7 meses no signo de Gêmeos. Entendeu? Porque ele fez o movimento retrógrado, ele entrou em Gêmeos, foi até o final, aí retrogradou até o começo, depois ele voltou tudo novamente. E tudo isso num cantinho da órbita, então levou muito tempo, foram 7 meses. E Marte em Gêmeos, eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim foi muito agitado,
toda essa questão de fake news, assim, de guerra, de fake news, de notícias falsas, né? Porque Marte é o guerreiro, ele é o deus da guerra, não é? Então, quando ele fica muito tempo num signo, ele vai acirrar a polaridade ali, né? Os conflitos daquele signo e daquela energia. E Gêmeos é o quê? É a informação, né? Gêmeos é informação, é comunicação. Então, esses 7 meses, que foi de agosto até hoje, Marte em Gêmeos, para mim foi muito cansativo, né? Assim, do ponto de vista mental, das fake news, de todas aquelas informações, principalmente na época de eleição, né? E não foi uma coisa só aqui do Brasil, né? Então foi assim, muita agitação mental, Marte em Gêmeos proporciona. Então, para mim é um alívio ele entrando no signo de Câncer agora, embora Câncer seja um signo de água e Marte não está bem. Aliás, de acordo com os antigos, ele está em detrimento, ou seja, está em queda no signo de Câncer, né? Então, é o guerreiro num signo emocional. Então, o que a gente pode esperar? Guerras emocionais, aumento de dramas e conflitos no campo das emoções, tá? Então, é bom observar isso aí no dia a dia, porque aumenta, Marte com certeza vai aumentar o drama. Mas é bom para quê? É bom para tratamento de saúde emocional, né? Porque ele dá uma força. Marte é ambicioso também. Em Câncer ele é ambicioso, porque é um signo cardinal. Então mantém aquele aspecto ambicioso de Marte, né? E é bom para tratamento da saúde emocional e da saúde mental também. Então aproveitar aí para se livrar das redes sociais. Eu estou inclusive pensando em tirar umas fériasinhas mesmo, de rede social, de YouTube, de tudo, sabe? De tudo. Me afastar um pouco, dar um tempo para dar um descanso na mente aí de mídia, né? Então, ele perde um pouco a assertividade, né? Então, o guerreiro, ele fica meio com menos assertividade no signo de Câncer, tá? Um outro aspecto interessante também, esse ano, é o Júpiter que vai entrar no signo de Touro. Júpiter agora está em Áries, ele esteve em Áries o ano passado também. E quando ele entrar em Touro, é interessante, porque Touro é um signo que tem a ver com estabilidade. Então, a tendência é que o Júpiter, como ele é, ao contrário do Saturno, que é aquele maléfico, Júpiter é o benéfico. Júpiter é quem traz sorte, quem traz expansão, quem traz benefícios, é tudo de bom. Então, Júpiter em Touro, que é um signo de terra, de estabilidade, né? De agricultura, então a tendência é que ele traga aí estabilidade, que ele traga prosperidade agrícola. Então as pessoas que estão no campo ou que têm interesses numa vida mais simples, né? Então o Júpiter em Touro, e assim, e financeiramente também, porque Touro é o símbolo das finanças, né? Se vocês forem ver, por exemplo, lá em Wall Street, em Nova York, na entrada da Bolsa de Valores de Nova York, tem o que lá? Um touro, né? Então e foi exatamente lá que teve o movimento Occupy, né? Que foi um movimento de rebeldia contra o sistema econômico que começou lá em 2008, que se espalhou pelo mundo todo, né? O Occupy, o movimento Occupy, que virou Occupy aqui, vamos para a rua. Aqui no Brasil foi vamos para a rua, que aí depois teve um revertério esquisito, mas, né? Enfim, ele foi um movimento que circulou bastante pelo mundo e que foi um movimento de questionamento do sistema financeiro, por isso que ele começou lá na Bolsa de Nova York, né? Então, o Júpiter em Touro, ele deve dar uma acalmada na questão financeira e nas questões da economia de uma maneira geral. Agora, isso vai depender onde é que ele vai cair no mapa astrológico de cada país, né, ou de cada pessoa. Mas a tendência geral é de uma estabilidade mais econômica. E agora vem um aspecto que eu acho lovely, como dizem os ingleses, né? Um aspecto maravilhoso, o melhor que eu acho do ano, que é Vênus em Leão. Vênus anda rápido, tá? Vênus é o planeta do amor, gente, tá ligado ao coração, né? A expansão do amor, a expansão do coração. E Vênus fica 3 semanas, em geral, num signo, porque é um planeta que anda rápido. Então, não tem muita importância quando a gente avalia o contexto social mais amplo, tá? Só que,
como ela vai entrar em Leão, vai até o final de Leão, vai entrar retrógrada em Leão todinho, não sai de Leão e volta direto novamente em Leão. E tudo isso vai ser de 11 de junho a 8 de outubro, ou seja, 4 meses com Vênus em Leão. Então, e Leão, gente, é um signo que é oposto a Aquário. Então, são essas sincronicidades que o universo nos traz, porque Vênus em Leão é o quê? É a gente expressar, é a gente se mostrar, é a gente individualmente dizer a que veio, como é que expressa a sua arte, a sua criatividade, o seu amor, né? Vênus em Leão é aquela coisa que aparece, que é amostrado, que brilha, não é? Mas com um propósito, que é o propósito de contribuir para o contexto grupal, porque não está em oposição, não faz oposição a Aquário. Então o eixo Leão e Aquário é exatamente o indivíduo entender de que maneira ele pode se expressar no coletivo, e cada ser ele se expressa de uma maneira única. Cada pessoa tem a sua própria maneira de expressar, a sua própria maneira de amar, a sua própria maneira de ser o que é. Não existe padrão, tá? Por isso que Aquário é revolucionário e é libertário, porque ele mostra isso, olha, não tem padrão. E aí Vênus, esse tempo todinho em Leão, com Plutão entrando em Aquário, é o universo dizendo pra gente, olha, veja o que é que você tem para oferecer para a humanidade, se apresente, se mostre, deixe de preguiça, vai lá e entrega a sua criatividade, entrega seus dons, entrega seu talento, entrega o que você faz e o que você pode fazer para contribuir, tá? Então, tudo fica grandioso quando Vênus está em Leão, porque Leão é o planeta que é regido pelo Sol, não é? Então ele tem a ver com todo esse magnetismo, com todo o carisma, com a expressão e com a radiação, né? Leão tem a ver com o raio 2, que é o raio do amor, né? E o amor ele se expressa através do coração, e é o coração que rege Leão também. Então, e Vênus é o planeta do amor, então o planeta do amor lá no signo do coração, beleza, né? Pra gente aproveitar, ver onde é que tem Leão no mapa astrológico e aproveitar esse período. Claro que vão ter alguns reveses, eu até vi umas datas aqui, né? Vai ter uma oposição com Plutão de 9 de julho até 7 de agosto, e essa oposição, de 9 de julho a 7 de agosto, ela é interessante para a gente observar exatamente isso que eu falei. Como é que eu posso contribuir nos grupos? Como é que a minha luz pode servir a esse coletivo? Tá? Então, esse é o momento de fazer essa reflexão. A inserção da criatividade pessoal para o benefício coletivo. E aí tem uma autora que falou uma coisa tão interessante, ela colocou o seguinte questionamento: quem é você para não brilhar no mundo? Não é? E se a gente for pensar, a timidez é uma forma de orgulho, né? Muitas vezes você não quer se expressar, você tem não, porque você não é perfeito. Porque não é perfeito por quê? Tem que ser perfeito? Mas nós não somos todos iguais? Por que tem que ser perfeito? Não é verdade? A gente tem que expressar, a gente tem que ser luz, a gente tem que realmente entregar aquilo que está no nosso coração e aquilo que é da nossa criatividade, tá? Que é a nossa luz, que é única, cada ser é único. E Leão nos mostra isso, que cada um é único na expressão da sua luz. E essa luz, ela tem que brilhar, porque se essa luz não brilhar, aí o que é que vai acontecer? As sombras, né? Aquelas sombras, elas aumentam se a gente não faz a luz brilhar, né? Se a gente não ilumina, as sombras, elas tendem a prevalecer, não é? Então, o que é que eu posso fazer para expandir a luz e servir ao mundo, tá? Bom, vai ter também quadratura com Urano, 2 de julho, 9 de agosto e 29 de setembro, e aí a gente pode esperar algumas coisas imprevisíveis com relação à economia, porque Vênus, regente de Touro, também tem essa relação com a economia, tá? E em setembro e outubro, nós vamos ter muitos planetas retrógrados no céu, mas muito mesmo, uma coleção de planetas. Eu não detalhei aqui porque também nem dá tempo. Planetas retrógrados são muito bons para a gente fazer revisão, para a gente fazer análise, para a gente relaxar.
descansar, e esotericamente eles são ótimos para a questão espiritual, para a contemplação, para a meditação, para a busca. Então, setembro e outubro, tá? Então, vamos ver quais são os trânsitos futuros aí que a gente tem em vista, né? Então, Plutão agora em março, em 2023 e 2024, entrou no signo de Aquário. Esses trânsitos futuros se referem exatamente aos planetas transpessoais, ou seja, aqueles que estão além da órbita de Saturno, que são os modernos, Urano, Netuno e Plutão. Todos eles até 2025 vão mudar de signo. E isso mostra que a gente está realmente mudando enquanto humanidade. Do ponto de vista arquetípico, estamos realmente numa transição, estamos em mudança, estamos indo para um outro mundo diferente desse que é conhecido, tá? E aí, onde estamos agora, né? Agora nós estamos no final da quadratura de Saturno e Urano, que começou em 2019 e acaba em 2024. Essa quadratura, veja, eu trouxe aqui um gráfico para mostrar essas grandes quadraturas que eu falei, né? Essa aqui de Urano com Plutão, que começou aqui antes de 2008, né? Veja que ela acaba aqui em 2020, né? Depois de 2020. Aí aqui nós temos o Saturno em conjunção com Plutão, que começou em 2018 e termina em 2022. Então essa aqui a gente já está se livrando dela, né? Veja a pandemia onde é que está, ó. Ela está exatamente... Ela está... porque parou de mexer aqui o negócio. A pandemia, tá vendo que a pandemia está ali onde tem as 3 ondas desses aspectos desafiantes e difíceis para a humanidade? Esse aí é o Richard Tarnas, tá? Isso aí é um site, Changing of the Gods, é uma série... Eu não sei se ela está toda no YouTube, né? Mas teve um tempo, eles passaram ela gratuita e ela é baseada no livro. Eu tenho o livro, chama Cosmos and Psyche. O Richard Tarnas, ele é um professor de estudos da consciência na Universidade da Califórnia. Ele criou esse curso de estudos da consciência, ele é astrólogo. E ele, nesse livro, ele mostra todas essas grandes ondas desses movimentos dos planetas lentos e fazendo uma relação histórica com esses movimentos. Claro que ele foca lá nos Estados Unidos porque ele é norte-americano, né? Mas aqui, então veja, como eu estava falando, são ondas arquetípicas esses grandes aspectos, tá? Ó, 2024 termina a quadratura de Saturno com Urano, então nós estamos realmente caminhando para saída dessas ondas todas, tá? E novas ondas vão começar e são ondas mais interessantes, tá? Claro que sempre vão ter os movimentos difíceis, né? Mas esse período realmente aí de 2008 para cá, até 2024, é realmente o período, em termos de aspectos astrológicos de planetas lentos, é realmente o mais difícil. Então, e aí a gente passou pela pandemia e a gente vê exatamente aí, a pandemia ali, ó. Vocês estão vendo aqui que a pandemia em 2020, ela ainda pega a onda do Urano em quadratura com Saturno, pega a onda do Saturno em conjunção com Plutão e pega a onda do Saturno em quadratura com Urano também, tá? Então você veja que são 3 aspectos chamados maléficos pelos antigos que geraram a pandemia. Tá? Essa pandemia, ela mexeu muito com a cabeça de muita gente, né? Ela revelou muitos aspectos difíceis da humanidade, polarizou, né? Mas, por outro lado, Plutão fez o serviço dele. Qual é o serviço do Plutão? Trazer à tona. E em Capricórnio, o que é que ele trouxe à tona? As questões das estruturas, das corporações, dos governos, dos sistemas financeiros, porque Saturno, ele tem a ver, e Capricórnio, com essas grandes estruturas da humanidade. Então, toda a podridão dessas estruturas, elas vieram à tona, né? E acabou resultando aí na pandemia como um grande movimento, assim, de mudança mesmo, né? Você vê que o nome da série é Changing of the Gods, né? Porque os deuses, a mudança dos deuses, os deuses são exatamente esses planetas, né? Lentos. Lígia, Oi. e no meio disso tudo,
A guerra da Ucrânia a guerra está colocando em xeque Ocidente e Oriente. Exatamente. E é isso que eu estou falando, entendeu? E agora, é o seguinte, a última frase que eu coloquei agora, né, dentro disso que a gente está estudando aqui, que é onde estamos agora, é a frase de um astrólogo americano, que ele diz o seguinte: não estamos mais onde estávamos e estamos em direção a um tempo ainda não definido. Eu não vi nada que descrevesse tão bem onde estamos agora. Não estamos mais aonde estávamos. Não sabemos direito para onde vamos. E estamos nessa direção para esse tempo não definido. Por isso que eu chamei 2023 desse tempo de transições. Estamos navegando sem rumo. Não, nós temos um rumo, é porque nós não conhecemos todos os detalhes das histórias que estão acontecendo. A gente pensa que a gente sabe, mas existe aí toda uma guerra de mídia que é para tirar, né, muitas pessoas de tempo, né? Muitas pessoas do tempo das coisas, né? Então a gente precisa, por isso que eu digo, a gente precisa entrar nessas novas ondas de tecnologia, entender dessas inteligências artificiais, porque quanto mais a gente entrar nessa onda científica e tecnológica de Aquário, menos iludido a gente vai ser por essas guerras de informação. Porque Aquário, como a gente viu, é um lado sombrio, isso vai continuar acontecendo, isso não vai parar, tá? Essas guerras de informação, elas vão continuar. E nós temos que nos responsabilizar pela informação que a gente consome e pela informação que a gente divulga. Porque Aquário é isso. Aquário ele traz a igualdade, mas veja, qual é o outro regente de Aquário? É o Saturno. Urano é o regente de Aquário, o regente moderno. Mas o regente tradicional de Aquário é o Saturno. Então ele traz essa igualdade, mas ele traz a responsabilidade. É uma igualdade no sentido, enquanto indivíduo, eu estou atuando. Não é uma igualdade tipo, eu vou ficar aqui e alguém vai equalizar tudo. Não, porque esse é o autoritarismo e a energia autocrática. Eu ficar esperando a igualdade. Aí alguém vai chegar e dizer, tá bom, eu vou tornar tudo igual. Eu sei o que é bom para vocês e o bem comum qual é. E a gente sabe que isso é o discurso dos governos totalitários, né? E autoritários. Então, e as informações, elas vão estar cada vez mais nessas inteligências artificiais, elas vão estar cada vez mais ocultadas, né? Porque Plutão, ele é o Hades, ele é o invisível, ele é aquilo que está oculto e aquilo que a gente precisa revelar. Porque se a gente não revelar, as sombras é que vão dominar e se manifestar. Então a gente precisa desvelar os mistérios de Plutão. E em Aquário esses mistérios estão na ciência, estão na tecnologia. A gente tem que se responsabilizar e tem que andar nesta onda arquetípica de Aquário, que é a ciência e a tecnologia, sem entrar no lado sombra, que é a frieza, aquela coisa toda, né? Oi. E a gente também pode relacionar esse Saturno em Aquário nessa parte fria, porque Aquário também é o signo da tecnologia e hoje tem as redes sociais. Uhum. Então, na pandemia, a gente teve muita ascensão de muitos profissionais vendendo seus trabalhos nas redes sociais. Com certeza. E muitas pessoas acabaram se tornando uma espécie de gurus, principalmente aqui no mercado brasileiro, em que pregam até questões assim mais frias, objetivas, que despertam gatilhos emocionais também nas pessoas em prol da venda do curso, do dinheiro. E aí a gente que às vezes essas pessoas elas leem um livro e se acham aptas para falar na rede social sobre aquele livro como se fosse uma pessoa mais elevada, um mestre. E às vezes a gente que estuda por anos um assunto que tem relação com a Vênus e Leão fica tímido, fica com vergonha de falar na internet, de expor nosso trabalho, porque a gente não se acha suficiente. E aí, enquanto essas outras pessoas estão lá, tipo, falando o que elas querem. Então também é um convite
pouco dessa sombra, como você falou, da timidez, da Vênus em Leão, e falar, não, eu também tenho conhecimento sobre isso, eu também posso falar sobre isso, eu também posso questionar isso. Exato. E formar essas comunidades mais alinhadas. Com certeza. Tem a ver com Aquário também. Com certeza, tudo que você falou assina embaixo. Tá certíssima. Faça logo seu canal no YouTube e começa a espalhar a luz aí no mundo. Porque não existe combate à sombra, entende? O que existe é espalhar a luz. Porque só a luz é que pode iluminar e dissipar a sombra. Então não adianta ficar batendo de frente. É isso aí que você falou, muito bem. Então tá, pessoal, sim, vamos agora... Está falando de dualidades, né, do aspecto do Plutão, que ele tanto a gente pode desvendar tesouros, lixos, e eu queria saber, né, na aplicação prática da vida, de que forma ele se manifesta, né, Plutão em Aquário retrógrado. Olha, porque como eu falei, Plutão ele é um planeta muito lento. Geralmente na vida prática da pessoa e do indivíduo, o Plutão ele vai ser sentido quando ele fizer um aspecto com o planeta pessoal. Entendeu? Vamos supor, ele faz uma oposição com Vênus, ou ele faz uma quadratura ali com seu Saturno, com seu Sol, com sua Lua. Aí você vai sentir, tá? Se ele não fizer um aspecto com um planeta pessoal, num trânsito astrológico durante um período da sua vida, dificilmente você vai entender aquilo. Agora, eu mesmo tive uma experiência pessoal, Plutão ficou retrógrado para frente e para trás muitos anos fazendo quadratura com o meu Sol, e ali foi um aprendizado tão grande assim, que se eu não tivesse conhecimento da astrologia, eu teria entrado em tanta guerra de ego, porque o Sol ele representa a consciência, mas ele também quer esse ego que quer brilhar, né? Então, se eu não tivesse essa consciência de que estava passando por aquele trânsito de Plutão, eu teria entrado em tanta guerra, conflito de poder, de ego, porque as provocações foram tantas e eu só olhando, ou seja, é negativo? É, né? Porque você passa um período de vida assim onde você, né, passa por situações difíceis que estão testando ali o seu eu, né? Mas por outro lado, enquanto sociedade, é isso que eu estou falando. Olha o que ele fez quando fez a quadratura com Plutão. Né? Desde 2008, começou com uma quebradeira econômica, né? Teve uma grande crise financeira mundial. E ele agora em Capricórnio, por exemplo, é um exemplo bem prático. Ele entrou, dia 23 ele entra em Aquário, não é? Então ele está no último grau de Capricórnio. O grau 29 é considerado um grau fatídico na astrologia. É quando o planeta ele vai assim fazer tudo que faltou fazer para entrar num outro signo. E aí teve uma quebradeira agora, semana passada, no grau 29, lá não foi um banco na Suíça, gente. Você vai imaginar banco suíço quebrando? Não é. Não é? Banco suíço quebrando é demais, né? Aí, olha, e eu tô falando isso porque o Plutão, ele vai voltar para o grau 29 de Capricórnio ainda, em 2024 ele também volta para o grau de Capricórnio, mas a gente vê que aquela onda ali da quadratura, né, ela termina também em 2024, entendeu? Então tem uma sincronicidade aí. Eu acho que até 2024 a gente ainda vai ter essas quebradeiras aí, entendeu? Essas questões financeiras no mundo, né? Essas instabilidades e incertezas, e aí cada um vai experienciar isso. Na prática, cada um experiencia isso de forma diferenciada. Como é que isso afeta a sua vida? Né? Porque de repente isso pode não lhe afetar em nada, mas para algumas pessoas isso afeta. Para outras pessoas, a pessoa entra numa quebradeira. Né? Uma amiga minha perdeu muitos recursos, porque investiu lá numa corretora que investia há muitos anos e tal, e de repente entrou nessa quebradeira. Perdeu. Aí qual é a lição que tem para aprender disso? Não é? O que é que vai fazer com isso, com essa informação? A gente nunca sabe o que é a vida, as lições, né, que a vida traz que a gente tem que aprender. Isso é muito pessoal e intransferível. Agora, a astrologia com certeza ajuda muito, porque quando você olha os trânsitos astrológicos, aí você já se prepara. O tempo astrológico é como o tempo meteorológico, entendeu? Você sabe que vai chover, você pega o guarda-chuva.
Você sabe que Plutão vai quadrar seu Sol, você, opa, isso vai durar quanto tempo? 4 anos. Ah. Peraí, mas quais são os outros aspectos aqui que eu posso... eu já sei que isso aqui está acontecendo, mas tem vários outros aspectos também que vão auxiliar a canalizar a energia para outras coisas, ou fazer outras coisas. E aquilo ali eu estou observando. Você, durante a sua fala, se referiu a Saturno de uma forma meio negativa, né? No entanto, eu tinha um aprendizado de que Saturno é o grande mestre. Ele é, mas eu falei que ele é o mestre dos humanistas e dos esotéricos. Ele é o maléfico dos antigos e dos fatalistas. E os trânsitos dele trazem problemas. Se a gente não tiver, por exemplo, se você não tem uma estrutura de vida bem montada e bem organizada, quando ele fizer a conjunção lá nos 30 anos, né, dos 28 aos 30 anos, aquela conjunção vai lhe afetar mais, porque você não está estruturado, e ele simboliza a estrutura, entendeu? E assim vai. Aí o que você estruturou lá, quando você estava no retorno de Saturno, dos 29 aos 30 anos, 7 anos depois ele vai fazer quadratura e ele vai testar. E aí? Aquilo que você construiu tá bom mesmo? Tá firme? Tá forte? Se não tiver, outra crise. Mas se tiver, tá. Dá uma checada ali e tal e continua o movimento. Então o ciclo dele é de 7 anos. 7 anos. Na verdade, o ciclo dele é de 28 a 29 anos, tá? De 7 em 7, ele faz a quadratura e a oposição. Agora, se você for observar, por exemplo, na psicologia, né, de 7 em 7 anos são períodos bem definidos, né, na psicologia individual, né? São marcas mesmo do tempo de mudança, né, da pessoa, do indivíduo na vida. Obrigada.